Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Continuando aí no nosso módulo 7, jQuery, nós vamos aprender aqui a obter e configurar propriedades do CSS. Essa aula é muito importante porque ela vai começar a estilizar através do JavaScript. Bom, o que a gente pode ver aqui é que o método .css, esse método que nós vamos utilizar, ele permite recuperar e definir os valores das propriedades CSS. Nesse primeiro aqui, ele obtém o valor da propriedade background color, ok? Aqui está o método, e ele armazena isso numa variável. E aí ele vai ter um retorno, tá? Ele vai trazer um retorno aí quando a gente for ver a parte do desenvolver na prática. Esse segundo aqui, ele define a cor, ou seja, ele pega a propriedade e define um valor, ok? O método aqui CSS, ele pegando aqui um elemento e transformando num objeto jQuery. Nesse terceiro aqui, mesma coisa, só que ele modifica. Ele pega aqui e acrescenta aqui um operador mais igual a 20. Então ele pega um padding left, que é uma propriedade CSS, e adiciona aqui um valor com o operador mais. Então basicamente é isso. Nesse quarto aqui, ele aplica várias propriedades CSS de uma só vez em todos os elementos LIs. Então aqui ele colocou a propriedade background color em todos os LIs, um font family em todos os LIs. Lembrando, quando a gente faz essa seleção aqui do jQuery, ele seleciona para a gente todos aqueles elementos que tem lá na página HTML. Porque aqui eu não estou especificando se é uma div específica, se é uma class específica. Eu estou pegando o elemento genérico. Bom, continuando. Nós temos aqui um exercício alterando regras CSS. E aqui nós temos uma função. Nessa função, a primeira declaração aqui, nós temos uma var background color. Lembrando, isso aqui é um nome de variável, você pode escolher o que você quiser. Que seja intuitivo para você poder entender, ficar fácil na hora que você for programar e você for verificar onde está ali uma variável, algo que você queira fazer, ela esteja naquele local específico com o nome dela, tá? Lembrando que aqui você pode colocar o nome que você quiser. Só para não confundir com a propriedade background color, que não tem nada a ver com o nome da variável. É só intuitivo, ok? Então o script aqui ele verifica qual que é a cor de fundo do primeiro elemento da lista aqui LI. Ele pega aqui o LI e ele verifica qual que é a cor de fundo do primeiro elemento. Depois ele vai escrever esse código, ele vai ser escrito depois da lista, ok? Aqui no segundo, nós temos o seguinte, ele pega o método append, e ele coloca aqui a cor era, né? Color was, está em inglês. E acrescenta a variável que a gente criou aqui em cima. Então, basicamente, ele pega aqui a cor do primeiro elemento. E aí, depois, com o append, que a gente viu no exemplo anterior, ele inclui isso aqui depois da ULI. Ok? O terceiro, ele vai fazer uma atualização de múltiplas propriedades das LIs. Então, background color, ele define uma nova cor. O border, ele adiciona uma borda sólida branca com 1 pixel. Aqui no color, nós vamos colocar uma cor preta. O font family, Georgia. E o padding, ele adiciona mais 75 pixels. Olha que detalhe interessante. Quando nós estamos trabalhando direto com CSS, nós incluímos o PX aqui de pixel. Nesse caso aqui, é só botar o 75, ok? Então, basicamente é isso. Esse aqui é o exercício. Vamos desenvolver a prática. Abra aí, por gentileza, o seu Visual Studio Code, o arquivo CSS.html e o arquivo CSS.js. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela para ficar melhor, para você ver aí no vídeo a nossa programação. Então vamos lá, vamos abrir aqui o ready do nosso jQuery, function, abro, fecho parênteses e abro, fecho chaves. Dou um Enter aqui, ponto e vírgula para fechar. Essa aqui é a nossa instrução básica de jQuery. Então, vou comentar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, obter o background color do primeiro
item de lista. Como que eu faço isso? Variável background color. Isso aqui é um nome sugestivo, ok? Para ficar intuitivo. Aqui eu vou pegar o elemento li, ponto CSS. Esse é o método que nós vamos utilizar nessa aula. É o método CSS. Ponto. Aqui sim nós vamos escrever o background color igual a gente escreve no CSS. Ponto e vírgula. Então só armazenei, não fiz mais nada, tá? Eu escrevi até errado aqui. Ficou um background. Agora background color. Ok? Bom, aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o que o background color ele vai fazer após a lista. Né? Aquele background color que a gente pegou aqui em cima, o que ele vai fazer após a lista. Então, escrever o background color. Eu vou colocar aquele após a lista. Como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui o elemento uli, que é a nossa lista, né, não ordenada, e vou utilizar aqui o método append, que é após, né? A gente já fez isso na aula anterior. Aqui nós vamos colocar um parágrafo. A cor era, dois pontos, espaço, e aqui eu vou concatenar com a nossa variável background color. Vou concatenar aqui com o fechamento do nosso parágrafo. Ponto e vírgula aqui. Ok. Ctrl S para salvar. Ele colocou aqui para mim a cor. Ok? Então a cor é que ele pega o RGB do background color, que a gente armazenou aqui em cima, e eu escrevi aqui após, aqui na minha lista, ok? Vamos lá, continuando aqui. Nós vamos agora setar, através das propriedades, todos os itens de listas. Então, setar todas as propriedades dos itens de lista. Como que eu faço isso? Vou abrir aqui o meu jQuery. Vou pegar aqui o elemento li. Aqui à frente eu vou colocar o método CSS e vou abrir o meu parênteses e chaves. E vou jogar aqui para baixo, vou dar aqui um ponto e vírgula para fechar a instrução. E aqui dentro eu vou colocar em pares propriedade e valor. Então vamos lá. A primeira propriedade vai ser a background color. Eu venho aqui na frente, coloco dois pontos e vou colocar aqui o valor dessa propriedade background color. Eu vou colocar um tralha C5A, vai ser essa cor 996. Vou vir aqui e dar um vírgula. Ctrl S para salvar. Olha que interessante, ele setou todos os background colors dos meus LIs. Ok? Se aqui fosse a minha última instrução, se eu tivesse só essa, eu não precisaria colocar a vírgula. Ctrl S, ele não vai mudar nada. Porém, como eu vou colocar mais propriedades e valores, eu coloco vírgula no final. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um Shift Alt, seta para baixo, mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque eu vou setar aqui também, para a gente agilizar, o border. E aí o valor aqui vai ser 1px solid na cor FFF. Nós vamos setar aqui também o color. Aqui vai ser preto, então 000. Aqui nós vamos colocar um text shadow. Esse text shadow
vai ser um none, que ele tem uma sombrinha aqui, se você perceber, ele tem uma sombrinha, nós vamos tirar essa sombrinha. Aqui ele vai ter um font family, nós vamos colocar Geórgia. E aqui, para finalizarmos a instrução, um padding left, nós vamos colocar com o operador mais. Então, mais igual a 75. Lembrando, como é a última instrução, eu posso vir aqui e tirar essa vírgula, que não tem problema. Ctrl S para salvar. Olha, ele deu um padding left, ou seja, esse espaçamento aqui. Trocou a font family, trocou a cor da font family para preto, tirou aquela sombra que tinha, o text shadow, colocou uma borda branca em volta da LI e trocou o background. Ou seja, eu ataquei várias propriedades em sequência utilizando o método CSS. Espero que você tenha aprendido, que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários e eu te vejo na próxima videoaula.